Fala galera, Beto Nitrini aqui. Hoje temos um episódio super especial. Recebemos aqui o Rafael Palito, que é o diretor técnico lá da CPH, que no último domingo sagrou-se pela quinta vez técnico campeão do Ironman Brasil com a Pamela Oliveira. E a gente discutiu um pouquinho com ele sobre a prova da Pamela, sobre as expectativas que ele tinha, como é que foi, o que que ele espera para o restante do ano com a Pamela também. Um pouquinho da prova do Igor também, qual é o momento que o Igor tá, agora com a classificação para a Kona, como que ele vai fazer. E aí discutimos bastante também sobre a situação do triatlon profissional, né? O que que a gente está fazendo, o que que as empresas estão fazendo, o que que ele discutiu com o Galvão lá na prova de Floripa. Vamos depois também tentar trazer o Galvão aqui para a gente discutir esse tema com ele, que acho que é um tema bastante relevante para a gente discutir no nosso esporte. E batemos um papo bem legal com o Palito aí, uma coisa bem aberta mesmo, sobre vários temas que eu acho que são muito interessantes de todo mundo saber. Os recados tradicionais, né? Segue a gente lá no @trilados, acompanha a gente pelo YouTube, assina o canal, manda para os amigos, compartilha, comenta, participa, manda pauta, ideia de pauta, tudo que vocês quiserem fazer, que a gente faça aqui, a gente faz isso para vocês, então estamos super abertos a qualquer tipo de sugestão, crítica que vocês possam fazer aqui para a gente. Beleza? Vamos lá para o episódio então. Valeu, galera, obrigado. Fala galera, mais um episódio aqui do Trilados também. Esse aqui, mais um episódio pós-Ironman. Voltando da ressaca, voltando Fabinho, voltando de viagem, todo mundo voltando de viagem, cansado. Mas já vamos estar falando, vamos retomar aqui já as gravações. E aí, Fabinho, tudo em paz aí? Como foi de viagem de volta? Fala, Betão, tudo certo, graças a Deus. Viagem longa, apesar de ser ali do lado, foi longa, mas tudo certo. E hoje temos esse grande amigo é o primeiro convidado que com a segunda participação no Trilados, hein? É Que verdade. honra, hein? Rafael Palito, o treinador 5 vezes campeão de Ironman. Parabéns, Palitão, mais uma vitória. Muito bom. Obrigado, obrigado. Que honra, hein? O primeiro O a ir primeiro, duas vezes no você vê? programa, daqui a pouco pede a música no terceiro É. já, né? Daqui a pouco já pede Muito bom. música. Bom, o Então, Palito, Palito, eu meu, o sei. Palito é técnico lá da CPH, né? Diretor técnico lá da assessoria, tem assessoria, é técnico do Igor, é técnico da Pamela, o Igor que já ganhou também aqui o Ironman Brasil, a Pamela ganhou 3 vezes na sequência, né? Então, vamos falar um pouquinho aí dessas conquistas e do que vem por aí pela frente, né? Ô, Palitão, eu sei que você é um cara que analisa muito resultados, né? Não é só uma vitória que te deixa feliz, e sim resultados. Fala pra gente o que você achou da prova da Pamela. Então, Tá na agora verdade, esfriando a cabeça, vendo é, que tipo, foi uma vitória, foi legal, mas uhum. análise do resultado mesmo. Então, a gente não esperava uma grande prova já, por tudo que aconteceu no ciclo, as mudanças, as duas PTOs, mais um monte de mudança no treino que não ajustava, enfim. Então, não esperava que batesse o recorde, que fosse a melhor performance dela. Mas no final eu até fiquei contente com o que ela conseguiu desempenhar. A bike foi boa, ela conseguiu produzir uma boa bike ali, acho que 213 de potência normalizada, foi boa. Foi até 3 watts melhor que no passado. E os equipamentos estavam mais ajustados também, pneuzinho novo, tudo, então isso também ajuda a andar rápido. A natação não O foi fit boa, ajustado também, né, Palito? fit ajustado, então isso tudo ela conseguiu ficar Porque o ano bem, passado bem lembra que a gente clipada. tinha fitado pela internet, né? Exato. E aí isso foi uma das vantagens, ela conseguiu ficar clipada o tempo inteiro, conseguiu mexer pouco durante o ciclismo, isso é para 180 e é muito importante. A natação não foi boa, foi bem abaixo do que ela pode nadar. Já era uma estratégia desde o começo do ano a gente diminuir bastante a natação, só que ainda com essas mudanças ela não conseguiu treinar bem esses Z2, então foi bem abaixo para ser competitiva mesmo ali contra ela mesma, pensando teria que tirar uns 3 minutos pelo menos. E a corrida muito abaixo. No passado ela correu 2,59, esse ano ela correu 3,13. Teve problema estomacal, tudo bem, mas justamente por isso, por não conseguir treinar colocando ali 120 gramas de carboidrato o tempo inteiro e tal. Então, uma performance muito abaixo do que foi a melhor dela, mas para o que ela treinou, ficou bem justo, assim, até se superou, como ela sempre se supera em competição. Então, longe de um Ironman
perfeito e ótimo para ser competitiva, mas para o que tinha, muito bom. O Palito, você não acha também, assim, que também pelo fato de acabar ficando meio, com todo respeito às outras atletas que estavam lá, mas ela fica sem muita competição, acaba também, né, não forçando, não forçando, mas não entregando tudo que poderia, apesar de todas essas Assim, questões que você falou. sim, sim. Assim, na corrida eu confesso que isso aconteceu sim, mas na bike não. A gente, pelo que a Mari tinha apresentado em Kona, eu Uhum, esperava uma grande bike da Mari já. E acho que no final a Mari até acabou pagando um preço um pouco por ser muito mais competitiva do que no passado. Ano uhum, passado a Mari entrou mais relaxada na prova e meio que aconteceu o segundo lugar, foi premiada e tal, mas tinha a Laura Sidal que ia incomodar muito no passado. uhum, E a gente esperava um grande pedal da Mari, porque em Kona a Mari já fez um ótimo pedal, foi uma corrida consistente e tal. Então a Mari acabou induzida ao erro por tentar a natação ali com a Bruna. A Bruna conseguiu acelerar bem, então a Mari já está um pouco mais cansada. Só que as primeiras parciais de bike foi muito pau a pau ali a Mari e a Pamela, o tempo inteiro. Então, assim, não tinha um gap tão grande. uhum. Então na bike não teve nenhum momento essa parte de Essa relaxar, folga, pelo né? contrário, pelo contrário, a Pamela pedalou a Vera o tempo inteiro, muito forte. Na corrida, como a Pamela já saiu, não saiu tão bem quanto nos outros anos, foi mesmo se dosar, porque na primeira parcial, já que ela passou 10 quilômetros abrindo, então eu falei, Pamela, tá controlado, vai levando aí e tal, mas, né, não que ela diminuiu o ritmo, mas que ela sabia que estava controlado e que como ela não estava no melhor dela, ela tinha que até tomar cuidado para que, né, para vencer, ela não pode desmaiar É. faltando 5 Uhum, quilômetros, tal. Então é melhor ali ter uma precaução e ir se dosando, porque sabia que ia ganhar se corresse razoavelmente bem, do que ficar forçando. Mas ano passado, mesmo abrindo bastante, ela foi forçando porque queria correr abaixo de 3, porque tinha os objetivos pessoal de marca e tal. E aí, esse ano, como não ia dar recorde, não ia dar nada, não que ela tivesse, né? Nossa, tô tranquilaça, folgada, mas né? ela tava, né? Se dosando ali para que pudesse chegar sem problema. Então, Uhum. mas também, mesmo se tivesse alguém, não ia dar para tirar muita coisa, não. Era o que tinha. E agora faz a mesma análise da prova do Igor. Eu sei que vai ser uma análise meio fria, assim, né? Mas vale a pena Uhum. a gente recapitular. Tá. Da prova do Igor, é bem diferente, né? No masculino ali, lembrando que é em conjunto com o Carlos, as estratégias e tudo, até mesmo, principalmente as conversas pré-prova e tudo mais. O Igor chegou na prova com bem menos pressão interna, não vou dizer nem da externa, vou dizer da interna, assim, dele mesmo, sabendo que ele precisava de uma performance muito melhor para competir principalmente com o Reinaldo e com o Taconi, que nos últimos 3 anos a prova ficou polarizada ali, né? Uhum. Entre eles. E eles tinham apresentado uma performance muito boa no Peru, tinham corrido muito bem. Meio é meio, Iron é Iron, mas, né, tinha uma tendência ali de que a prova ficasse ali entre eles. O final da preparação, isso é ruim falar, né? Porque fica parecendo desculpa, né? Mas não foi muito boa. Precisava de mais tempo para encaixar tudo. Então, o trabalho foi desde dezembro, pensando no Ironman Brasil, só que tiveram 4 semanas ali que as coisas fugiram muito do controle mesmo. Inclusive, foi bem ali no perto do 70,3 Peru. Então, ele sabia que essa prova poderia ser uma prova de step para outra prova, é, e que ele não teria uma grande performance, que não seria a melhor performance. Fizemos alguns testes aqui também que indicavam que ele não estava tão econômico para fazer uma mega corrida e que no ciclismo, em algum momento, se ele tivesse que atacar, que fazer alguma estratégia mais ousada, ele ia pagar o preço, na verdade, não é que poderia, que ele ia pagar o preço mesmo. Então ele sabia que não que poderia pagar o preço na corrida e provavelmente pagaria. Só que entrar na prova sem essa pressão interna, principalmente, tem uma vantagem, né? Você testa algumas coisas e vai sem medo para fazer o que tiver que fazer.
E as coisas aconteceram de uma maneira positiva. Então, ele estava nadando no grupo, se sentiu bem e conseguiu sair um pouquinho, que deu um gapzinho ali. Conseguiu fazer uma segunda volta da natação boa e começou a bike se sentindo bem e 20 watts acima do que seria um pedal já bom e agressivo, que seria ali por volta de 280, 290. E aí ele acelerou e começou a andar a 310, que seria Ele muito mais. passou 2:01, né? A primeira volta. 2 e 3. 2:03. E aí ele passou com um pouquinho mais de 300 watts a primeira volta, mas sabendo que, né, que não era real aquilo ali para manter. E aí ele da parcial ali do 90 para 120 foi onde ele caiu muito, né? Parecia até que tinha furado. A galera mandando, ele furou, ele Não, eu furou, fiquei ele furou. preocupado. Falei, nossa, será que aconteceu alguma coisa, né? É. E aí caiu bastante, mas ele sabia disso, que estava passando muito mais forte, que realmente não seguraria aquele ritmo. Só que aí quando ele diminuiu muito e depois voltou a se sentir razoavelmente bem. E aí ele conseguiu voltar no ritmo e o Reinaldo não pegou. Que eu mesmo tava lá no aeroporto, eu falei, agora o Reinaldo vai pegar aqui já no 150 e tal. E mesmo voltando bem devagar, né, voltando com a vantagem muito mais baixa, ainda deu 4,20. Então o pedal foi bom, não foi um excelente pedal, mas foi um pedal bom. Só que ele já sabia que a corrida seria duríssima. E aí isso entra na dinâmica da prova. Com um start list tão pequeno, ele passando lá na frente, isso induz muito os outros ao erro também. E até quem está atrás começa, se está se sentindo mal, passa tão longe que fala, meu, não tem mais prova para mim, né? E aí um foi parando, outro foi parando, as coisas foram acontecendo e sobrou a vaga. Mas lógico que muito longe de uma performance razoável, a corrida correu 3 horas e 9, então minimamente ali uma corrida razoável tem que ser 2,52, né? Uma corrida não boa, mas ok, né? Para o profissional, 2,52, 2,53 é aceitável ainda, com um Uhum. pedal muito forte. Mas pensando isso para frente, principalmente já com a vaga, isso dá uma tranquilidade agora de planejar, de pensar, né, com calma e saber que teve pontos positivos, como por exemplo essa passagem, que dá para fazer um ótimo pedal, agora tem que equilibrar a corrida e tirar um pouco do peso também, né? O Igor vem muito com esse peso aí de não conseguir resultado, de não conseguir as performances que ele quer e é um atleta que já fez tanta coisa que aí isso vai atrapalhando muito, né? A parte mental ali das coisas não acontecerem. Então, às vezes, pode ser uma virada de chave para falar, tá bom, acabou que aconteceu como você não imaginava, mas o resultado só vem para quem está dentro da prova e para quem Sim. tá ali, né? Se você não está ali, Exato. você olha. É. Eu até comentei com ele essas vezes, eu falei, cara, quantas vezes a gente terminou Kona e olhava o 10º colocado, que o objetivo era estar top 10, falava assim, meu, era só ter feito um arroz com feijão que poderia ter ficado aqui entre os 10. Só que esse poderia ele não acontece se você não aposta em algum tipo de estratégia que dá certo. Esse poderia ele não acontece. E ali ele fez uma aposta de momento e principalmente pela característica dele, que tanto para cima quanto para baixo, tanto atrapalha ele quanto ajuda, que é isso dele ir para cima, né? Então, muitas vezes ele ganhou e muitas vezes ele perdeu por isso. Às vezes que ele ganhou, ele arriscou e deu certo, e às vezes que ele perdeu, quebrou, né? Então, no primeiro ano do Sub-8, ele passou os primeiros 20 minutos lá com Brent McMahon, com Tindon, absurdamente forte. E depois deu certo, então foi legal. E outras vezes quebrou fazendo isso, né? Então, acho que também ter não perder a característica, né? Mas ter essa inteligência emocional na prova. E isso pode ajudar bastante agora com a vaga a conseguir ter uma calma para falar, não, tá Não, e bom. agora também até o processo de recuperação pós-prova, né? Porque como ele não entregou tudo que ele poderia entregar, a Isso, recuperação também exato. está bem mais tranquila, né? É Uhum. como se fosse Um um treinão. mega simulado, né? Um É. treinaço, né? Mas é também, Então, assim, essa questão o atleta profissional tem muito isso, né? Pô, às vezes o cara, não vou arriscar. Pô, você não arrisca, você não tem chance nenhuma de ganhar. Todo mundo que ganha uma prova dessa, em algum momento arriscou na prova, né? Exato, Não tem exato, jeito. O próprio exato. Tacone, né?
O Tacone arriscou no pedal, porque ele sabia que estava com a lesão, falou, meu, vou tentar abrir o Vai máximo que. possível no pedal É, e vai que vai. Pô, só que aí não aguentou. Mas é um exato. risco. Então não tem jeito, não é uma dor que não, vou ficar 230 watts aqui, que tá tranquilão, vou sair para correr. Exato, exato. É outra pegada, No, né? no Pro tem muito do jogo, né? É É, um jogo. Então, principalmente ali entre os três, rola muito de saber que em algum momento vai ter que dar alguma coisa é. diferente, dependendo do que você tem. Eu não vi, mas o Igor falou que acho que o Reinaldo falou até que ele estava indo para recorde e depois no meio do caminho, quando as coisas não estavam acontecendo, ele mudou o pensamento da prova e tal. Então, tu vê que é um jogo psicológico É, ali, né? Um contra o outro. claro. E, né? Como ele não estava bem, ele até que conseguiu controlar bem as ações, né? Opa, então, agora outro assunto polêmico, né? É a situação do triatlon nacional, né? Profissional. Você teve uma conversa lá no, Congresso. no congresso lá dos profissionais do triatlon e tal, com o Galvão, uma conversa meio acalorada, né? E depois acabou que teve um consenso ali e tal, chegaram numa consenso mesmo, né? No consenso. Mas fala pra gente, conta pra gente a situação e o que aconteceu durante o congresso e o que pode acontecer aí de agora em diante. Então, na verdade, eu nunca imaginava que teria aquele tipo de conversa com o Galvão lá. Aquele tipo de conversa não, uma discussão bem acalorada mesmo no Congresso. Eu tinha visto já a entrevista dele para o Michel e ele já tinha falado aquele discurso que os atletas profissionais não eram profissionais e eu fiquei bem chateado. Pensei na época, até falei, poxa, se eu encontrasse o Galvão, queria muito conversar com ele pessoalmente sobre essa fala e tal, e tentar levar ele a refletir sobre tudo que está acontecendo e tal. E pensei que conseguiria encontrar ele, conversar numa boa, só que aconteceu naquele momento, e para quem me conhece, eu acho que eu até fiquei surpreso porque eu consegui ser bem polido, mas eu estouro muito assim nas discussões, e o Galvão nem se fala, né? E, e aí foi pô, ele expôs todo o ressentimento que ele tinha, vou falar tinha já, né? Que ele tinha com os atletas profissionais, com o movimento, com a maneira que tinha acontecido, Não, mas porque explica segundo, desde o início o que aconteceu, para a gente ver o ponto de vista dele também e o povo entender, né, o que está rolando porque a tá. gente sabe, né, mas O que aconteceu foi o seguinte, quando na pandemia ele anunciou que o Ironman Floripa ia acontecer, foi ali no auge, né? Ninguém sabia nada, e todo mundo esperava que era um mês, 2 meses, Ia para enfim. novembro, né? Ele anunciou que a prova aconteceria, só que sem a categoria Elite. E já vinha um movimento de cada vez mais a categoria Elite perder as provas, né? Então a gente já sabia que o processo seria daqui a pouco não tem mais nenhuma prova com a categoria. E os atletas, eles se juntaram, conversaram todos, não eram 3, 4, 5, eram todos os atletas. O rosto da campanha ficaram com os principais atletas, que eram o Igor, Reinaldo, Pamela, Santiago e tal. Uhum. Só que todos os atletas conversaram e surgiu um movimento de nosso triatlon para que pudesse ter a categoria elite e tal. E isso foi muito contra a Ironman no Brasil, né? Que é a detentora da marca. E o movimento ficou muito soando que era anti a marca, que era uma política contra a marca Ironman, contra a bandeira no Brasil e tal. E mesmo assim, não era isso. Só que acho que tudo hoje, como é tão polarizado, fica esse fight, né? É um lado contra o outro. E desde o começo, já não era para ser isso, de estamos contra a bandeira. Pelo contrário, o que todo mundo queria é que todas as provas da bandeira tivesse a categoria elite, que tivesse uma conversa mais calma mesmo com o próprio Galvão para que falasse, pô, Galvão, coloca a gente em todas as provas. Só que a partir daquele momento foi uma briga com o próprio Galvão e teve a reunião dos atletas profissionais com o Galvão, tentando achar essa solução
e não aconteceu, pelo contrário, foi muito acalorado também, e enfim. E daquele momento para frente ficou um lado contra o outro, né? Os atletas, como se fossem os atletas profissionais contra o Galvão, que é o principal organizador do Brasil. E dali para frente a coisa, cara, ficou polarizado mesmo. Ah, os atletas profissionais de um lado, com o movimento nosso triatlon, e o Galvão do outro, seguindo a vida dele, organizando as provas, só que cada vez mais tem a categoria elite. E aí isso é uma discussão gigante, porque a gente fala de momento econômico do país, a gente, né, tem várias coisas para se colocar. Então, assim, tem o lado do empresário que a gente tem que entender, né? Não é fácil ser empresário no Brasil, conseguir colocar dinheiro, ter o retorno, patrocinador, enfim, tudo mais. Mas tem o lado dos atletas profissionais também, que, poxa, é o lado mais fraco da corda, e são os atletas que inspiram, né? Enfim, que dão a cara ao esporte, só que são os que mais sofrem, porque assim, se o empresário ou as marcas sofrem, os atletas sofrem muito mais, porque eles têm muito menos condição ainda de reverter isso e de conseguir viver de esporte. Então, enfim, ficou esse movimento, essa briga, e eu praticamente sabia que o Galvão estava muito puto com os atletas, com a gente, assim, né? Porque antes de tudo isso eu até já tinha conversado com o Galvão, conversava por WhatsApp, algumas coisas e tal, e dali para frente a gente não conversou mais, e eu sabia, né, que ele estava muito puto com a gente. E aí no dia do congresso ele estava lá, a palestra dele era a penúltima e a minha era a última. E quando eu cheguei ele estava no fim da palestra já falando com o microfone lá sobre vários temas, e alguém perguntou alguma coisa que meio que caiu nesse tema. E aí ele falou a mesma fala, que o atleta profissional no Brasil era tudo menos profissional. E comparou o trabalho dos influenciadores com os profissionais, falando que vários influenciadores, pelo tracker, ele consegue ver que eram mais procurados do que os atletas profissionais e entregavam muito mais. E aí a minha namorada Igara foi lá e falou, sem microfone nem nada, que era um absurdo o que ele estava falando e tal. E aí eu entrei. Aí quando eu entrei para falar, eu sem microfone falei, não, Galvão, é um absurdo, bom, um cara do seu tamanho falar isso. Aí ele já ficou bem bravo, falando, não, você está pronto para escutar, então? Aí começou a discussão dele, que ele já premiou, falou o valor que ele já premiou e tal, e por uma prova só a gente tinha feito tudo aquilo. E aí eu expliquei, falei, Galvão, eu entendo o seu ponto de vista, entendo você como empresário, só que não foi só isso, né? A gente tentou, de alguma maneira, conversar e alinhar tudo, só que não aconteceu. O movimento pode ter surgido ou aparecido com uma cara diferente, com uma comunicação diferente do que tinha que ser? É uma discussão isso, se foi ou não. Dá para se discutir. Só que não dá para tirar o quanto era legítimo a reclamação dos atletas profissionais com isso, né? Que eles, cara, no fundo, eles querem trabalhar. É uma regulamentação da categoria, por exemplo, uma coisa que teria que acontecer. Então, a gente hoje, os profissionais, eles não têm nenhum tipo de lógica para o trabalho deles. Eles não conseguem competir, eles não conseguem mostrar o trabalho para patrocínio, enfim, tudo mais. E eu fui tentando explicar isso, o quanto era injusto aquela fala, porque os atletas profissionais. E quando você fala de atleta profissional do Brasil, você põe no mesmo balaio, Messias, competindo lá em alto nível, Vitória, Jennifer, Hidalgo. Então, vamos supor, se falasse, são os profissionais de longa distância, já mudaria. Mas mesmo assim, os atletas profissionais são sérios, sim. Dentro de uma categoria você pode pegar os mais, os menos, mas agora se você virar e falar assim, poxa, os influencers geram mais interesse, que tudo bem, é outro tipo de trabalho, outro tipo de. Não tem que concorrer um trabalho contra o outro, né? Porque se um dia sei lá, o Cauã Raymond estiver na prova e todo mundo quiser ver o Cauã Raymond competindo, isso não é porque ele é um atleta profissional melhor, é porque ele tem uma mídia gigantesca, é outro tipo de trabalho, né? Não tem comparação. E é isso que eu acho que tem que entender. Não é porque tem um influenciador que é legal pra caramba para a modalidade, gerando um mega interesse, que você tem que excluir o atleta profissional. Pelo contrário, são trabalhos complementares.
Um vai trabalhar de uma maneira e o outro de outra maneira. Então, assim, as coisas se confundiram, eu acho que no Brasil, né? Começou não, porque tal atleta gera mais interesse, gera mais repercussão, mais patrocínio. Não, tudo bem, que bom que tem essa vertente hoje, mas os atletas profissionais, né, entregam outra coisa, performance e tudo mais. E eu acho que eu consegui aos poucos conversar com o Galvão durante essa discussão sobre tudo isso. E no final ele falou, Palito, eu não estava Não, mas a chateado com melhor, vocês. a melhor parte foi aquela que você falou, Galvão, você é praticamente dono do triatlo nacional. Exato. Aí eu falei, Galvão, eu poderia, poderia fingir, mas você é dono do triatlon hoje, né? Não é culpa sua, mas ele é dono do triatlon. Então, assim, o poder de mudança de qualquer coisa passa por ele. Se a gente não tiver o Galvão engajado em alguma causa no triatlon, as coisas não vão acontecer. E não, ninguém tem a força do Galvão hoje, federação, confederação, ninguém. Atletas, não existe alguém que tenha maior força para mudar qualquer coisa no triatlo. Vai ter que passar por ele qualquer tipo de mudança. E ele entende disso, né? Ele sabe que ele é o homem forte do triatlo. Inclusive no podcast que ali sobre finanças ele fala sobre o tamanho da marca, tudo mais. Isso é um mérito dele, né? Claro. Ele Uhum. conseguiu pegar uma marca que, segundo ele falou que colocava 200 pessoas e ninguém acreditava que colocaria, e hoje ele domina a fatia do mercado, né? Então eu falei, pô, você é o dono do triatlo. Se você pode, como empresário, simplesmente virar e falar, não tô nem aí e não quero colocar a categoria elite, ponto. Ele não é obrigado, né? Não tem uma lei que obrigue ele, ponto. Uhum. Isso ele pode fazer. Só que eu falei, você gosta da modalidade, eu sei que você gosta. Você é triatleta, né? Ele não é um empresário que Antes de simplesmente ser colocou dinheiro. organizador, ele já fazia triatlo. Já Ele fazia, ele fazia gosta, né? Ele tá triatlon, envolvido no exato. esporte, né? Exato. Ele comprou de rua gourmet, né? E eu duvido que você queira isso pro seu evento. E ele balançou a cabeça, tipo assim, que não é o objetivo dele. E aí tinham, acho que 60 pessoas na plateia. Falei, alguém gosta da prova sem a categoria elite? Alguém acha legal? Pode levantar a mão, fica à vontade. E ninguém levantou. Eu falei, então, isso daqui é o teu público também. Então, escutar o que o público quer, né? O que o público tem à vontade, faz parte, é importante. Lógico que tem tantas coisas como a mudança do público, muita gente que já pegou o triatlon assim nem entende o que é elite, o que não é, enfim. Mas tem uma reunião já marcada com o Galvão, inclusive, e eu acho que escutar também os pontos dele e, enfim, espero Uhum. que depois dessa conversa as coisas evoluam e cada vez mais a gente possa solucionar, porque assim, o que a gente precisa é de pelo menos 7, 8 provas no calendário que tenham algum vínculo entre elas. Não pode ser aleatório, sabe? Ah, porque já aconteceu uma prova esporádica aqui, outra ali que colocou uma boa premiação, só que isso não gera o desenvolvimento da modalidade, porque, vamos lá, o Fabinho, quando era atleta profissional, ele sabia que ele ia correr o Circuito Troféu Brasil, que eram 5 etapas ali, em casa ainda, Uhum. e mais o Internacional, mais uma, 2 ou 3 etapas do Sesc, então ele tinha um calendário ali, todo ano, pronto já. No mínimo esse daqui, e mais as provas que apareciam. Hoje você não tem isso. Então não tem como você pegar alguém que está começando a crescer e falar, ó, tá bom, você hoje é 10º nessa etapa aqui e o teu objetivo para o ano que vem é ser top 5. Você vai ser top 5 do que no Brasil? Então era meio Brasil direto e acabou? Ah, de uma prova esporádica em Minas Gerais, a outra esporádica lá em Vila Velha. Quando elas não se comunicam de maneira nenhuma e não tem um circuito, alguma coisa, isso a gente vai ficar dependendo mais ainda de sorte do que sempre dependeu. Então, assim, a minha ideia, eu queria que a gente tivesse algum tipo de circuito no Brasil, que não precisaria ser um organizador único, que se combinassem para que isso virasse um circuito valendo pontos e que no final do ano isso gerasse um ranking e aí sim, quem é o campeão brasileiro, né, do esporte sem vácuo, do triatlo sem vácuo, por exemplo. Você tem um top 10 e aí você começa a criar outros tipos de regras até para que o pessoal corra na elite. Então, assim, hoje, um atleta que tem nível, ele não tem vantagem nenhuma em correr na elite, só desvantagem. Então, ele acaba que ele migra mesmo. Fala, E antigamente era o oposto. Você via, assim,
um Troféu Brasil, ou até mesmo o Ironman Brasil, tinham 20 atletas largando, evidente que não eram os 20 atletas que eram profissionais que viviam disso. Só que era até bom para o atleta. Falou, não, eu corro na elite e tal. Ele preferia correr na elite. Ele falou, não, vou lá. Cara, começou a ter um nívelzinho, sai do amador e vai para elite. Hoje não. Hoje a prova forte, a disputa vai estar no amador. Porque as provas que tem mídia, as provas que são as grandes provas, é o amador que acontece. Então, assim, os meninos que eu treino aqui, que seriam 12º, 13º na elite, estão no amador, vão para amador. Então, no Rio de Janeiro, já vou pôr mais um no amador. São Paulo, se não tiver prova, vou pôr mais um no amador. Porque é o único jeito de tentar um patrocínio, de tentar um apoio, enfim, tudo mais. E, né, antigamente a gente não via isso. Mas o Palito, sim, eu entendo, mas eu acho que é uma coisa, no Brasil, talvez isso seja mais forte, né? Mas a gente tem visto isso acontecer assim no mundo todo, né? Até a própria PTO é um reflexo disso, né? Porque eu acho que tem mais de um reflexo da marca da WTC, né? Da Ironman como um todo, do que de uma atuação específica do Galvão aqui no Brasil. Porque assim, até quando a gente conversou com o Greg Bennett, né? O Fabinho, ele falou, pô, o Sanders ganhou Oceanside, né? Quando foi em março ou abril. Que a premiação acho que era US$ 2.500. Que ele falou, pô, se ele for com a família dele lá do Arizona, onde ele tá, pra lá, não cobre a despesa, né? Então, também tem um pouco isso também, que acho que é uma coisa meio global, né? Essa tendência. E até, você vê, surgiu o Ironman Pro Series lá por causa da atuação da PTO, né? Que acabou forçando a ter esse lado, né? Então, é um processo meio... É um processo mundial, né? Assim, a gente vê Mas tanto que a essa... PTO, Então, a Iron Man, depois que surgiu do É, surgimento da PTO, ela foi e se coçou, foi, né? se Porque coçou, exato. Então, exato, acho que é isso. exato, exato. Mas então, o André me mandou uma mensagem essa semana, por sorte até, falando, pô, cara, o que tá acontecendo? A gente tinha que conversar e tal. Porque o André, por estar lá fora, ele consegue até conversar mais com as pessoas que trabalham na Ironman nos Estados Unidos e tal. E eu acho que é o oposto, Betão, porque ele falou assim, É, cara, o Ironman agora tá começando a conversar muito mais com a gente. É efeito PTO, com certeza. sim, sim. Mas esse Pro Series, cara, largou 50 masculino e 30 feminino lá em Oceanside. não, E 80 no geral, É, é. exatamente. 80 Não, atletas. por E isso que as provas. É que eu também falei com o André, eu estava no aeroporto, ele me chamou e a gente trocou uma ideia. E é isso mesmo, agora as provas lá não tem prova fraca, né? Não, sim, mas por causa disso, exato, né? O cara ganha como? exato. Então, se a Ironman gringa começou nesse movimento, e outra, aí foi o outro papo que eu tinha conversado com o Fabinho, a gente até. O Brasil tem um potencial de mercado maior do que o gringo. Por quê? O brasileiro é apaixonado, cara. É E a apaixonado gente por isso. consome muito, né? A É. gente consome muito, a gente consome muito. A gente vê pela feira do Ironman. Pô, tu vai no Ironman gringo, muitas vezes não tem nada, tem uma tendinha ali e tal. E o atleta profissional aqui, ele vira um ídolo mesmo, cara. O Tindon, ele é amado aqui. Cara, se tiver um Ironman na Inglaterra, o Tindon vai andar lá, ninguém vai pedir uma foto, ninguém vai pedir nada e tal. E então a gente tem um potencial gigantesco. Se, por exemplo, eu até brinco, eu falo, E na cara, se verdade não é tem só o Brasil, né? É a América do Sul na inteira, né, América cara? do Sul, Porque né? assim, o Ironman do Brasil representa o Ironman da América do Exato, Sul, né? Não é a Ironman exato, Brasil, né? exato. Não era Ironman Sim, Brasil, era sim. Ironman... Muito argentino, cara. Os caras com a economia tudo ferrada. O tanto de argentino que tinha na prova. Pô, até um russo Exato. tinha aí esse ano, né? Pô, até um É, russo aí, não. mas se eu até brinquei com a Pamela, falei, Pamela, imagina aquela prova de Miami, da PTO, aqui no Brasil. Cara, a galera ia, lota, vai lotar. E lá vira mais uma prova. Vai ter Só que que ter eles têm poder arrochado. econômico. É. Aqui, se a gente faz qual que é as provas curtas lá do Marca? Ah, Day? Não, não, não. A Super League. Ah, o Super Super League. League. Imagina aqui no Brasil. Cara, com a galera mesmo, sabe? Com os tops. Sim, sim. Meu, a Pô, torcida ia loucura. Então, assim, a gente tem um potencial de venda desses produtos muito grande. Só que precisa de alguém do tamanho do Galvão para trazer isso, para encabeçar isso. Porque tem o fator financeiro, econômico e competência para isso, né? Então, assim, não adianta também grandes ideias e tal, se não tiver alguém que. E aí tem o outro lado. O Galvão, como organizador, ele entrega um produto.
né? Então, assim, tem Ironmans pelo Também mundo a que prova do Brasil é fantástica, todas as Não, provas. fantástico. exato, exato. É por isso que todo mundo quer fazer. E o problema que é estrutural do triatlon hoje, que são as outras provas vazias e ninguém quer competir, é porque o cara faz uma... É aquilo que fala, você eleva tanto o nível de uma prova que uma prova média, você fala, nem é legal. É. E às vezes é prova legal pra caramba. Só que o cara vai comparar com o Ironman, né? O cara fala assim, qual que é a prova legal? Ironman. Aí o cara vai competir, sei lá, um olímpico ali na região dele e fala, não, a É. prova não é tão legal. E a gente não tinha uma prova tão acima da outra, então passava, né? A nossa régua era mais baixa. Então ele levou a régua para um grande evento e as pessoas acabam que muitas vezes não querem nem participar das outras. Falam, Né, não, eu acho que se não eu for até Ironman, eu não quero fazer. eu conversei com o Galvão ano passado, eu até estava falando com ele lá no Iron Man, falei para ele, falei que ele mesmo é refém do que ele criou, né? Porque o nível Sim. da prova aqui do Exato. Ironman Brasil é tão acima das provas fora. Pô, você vê o pessoal vai fazer prova fora, às vezes põe a bicicleta num pasto lá, né? A bicicleta fica lá num pasto, Muitas nos vezes o percurso cavaletes, é aberto. percurso Exato. aberto. Muitas. E percurso aberto. Cara, Boulder. Boulder e percurso aberto. aqui tudo é tudo tão bem organizado que ele mesmo não consegue baixar a régua, porque se ele baixar a régua, o pessoal, que a gente reclama, né? Se não tiver Mas, o ô Palito, tapete. você acha Reclama. que. Então ele Brasileiro? criou uma armadilha para ele mesmo, né? Que não é fácil também, né? Agora é uma Exato. pergunta para Exato. vocês Ó, dois. agora tu vê Vocês uma acham. prova, o Sesc Caiobá põe 1.200. Tu vê que um evento bom, É. põe. Lota aí, O Sesc termina põe. em 6 minutos a inscrição. 6 Ninguém, minutos, só os exato. caras do Paraná já enchem a prova. Exatamente. Então, Agora uma então tem, pergunta: né? vocês acham que isso a poucos números de participantes desse ano é reflexo também dessa pouco interesse, não é pouco interesse, é reflexo de não termos ídolos competindo ou só por conta da chuva? O que que vocês acham? Porque assim, esse ano O foi o número, o número de 1.200 atletas no atletas. geral, 1.200 só. então, eu acho que é isso. O Galvão acabou ficando. Isso posso estar totalmente errado, porque ele vai entender muito mais disso como mercado. Mas eu acho que esse ponto da marca ficar tão forte excluiu um pouco o triatleta que é triatleta mesmo, que é quem vive a modalidade, quem está há anos consumindo a modalidade, acaba que vai saindo um pouquinho porque fala assim, cara, isso está muito gourmet, isso está caro, a brincadeira está ficando cara, não dá para competir tantas vezes e tal, e atraiu um público e até mesmo esse negócio da internet, de influenciar, atrai um público que olha o triatlo como desafio e compete uma vez e deu. E aí isso foi, né, preenchendo as provas e tal. Só que eu acho que esses caras que competem uma, duas vezes e deu como desafio, eles vão saindo, né? Simplesmente ele faz uma vez e deu, faz uma vez e deu. Então eu acho que isso é um reflexo já de você ter menos triatleta e mais entusiasta da modalidade, como na corrida. Só que corrida é mais fácil você gerar entusiasta, sai. Ele vai entrando e saindo, entrando e saindo. O triatlon, ele é difícil de você, o entusiasta ir lá e você conseguir Ah, todo bike ano que trazer mais. gosta. Exato, o cara já tem que investir ali 30, 40 pau na bike. Aí mais roupa de borracha 5, 6, 7. Esse cara muitas vezes vende tudo e nunca mais. Então acho que chegou um momento agora que fala assim, putz, não sei se vai lotar mais pelo tanto de entusiasta. Tu vê que no meio é mais fácil, porque e além disso, o cara hoje compra a modalidade como Ironman, o meio, né? Então ele fala, vou fazer o Ironman, ele vai fazer o meio, ele nem sabe que não é Ironman. Então ele fala, não, fiz o Ironman, ponto, entreguei minha medalha, acabou. E a gente já teve um momento de 2.000 inscrições em 5 minutos, né? No auge ali e tal. Eu acho que Só que 2.400, 2.500. É. era impressionante. Só que tu vê, a gente que vive muito isso, a modalidade, a gente conhece muita gente que é triatleta, mas não compete mais. Uhum. Não, nem vou fazer e tal. Faz mais as E provas locais, né? E acho que tem muita, faz as muita provas prova também, locais, né? né? Você vê, cara, tinha bastante brasileiro no Ironman Texas, foi um mês atrás. É, tem Sabe o gente. que, sabe o que deu para reparar? Lógico que a chuva atrapalha, mas até na torcida. É, menos Você gente, vê né? assim um perfil diferente, porque o triatleta ele é acostumado a conhecer tudo da modalidade. E quando você vê na torcida que vira aquele que você está torcendo pro seu familiar ali só, esse cara não conhece triatlo não, ele veio aqui torcer para alguém da família que é a primeira prova, que tá ali e Aham. tal. Isso querendo ou não, para o triatlo é perigoso, porque
a gente sempre é acostumado ao triatleta engajar em tudo que é do triatlon, né? E por isso que a gente até falou, o triatleta é apaixonado, só que precisa Não, voltar até a ter eu a mesmo, o atleta. cara, eu acordei no dia da prova, é, aquela chuva, não sei o quê. Aí falei, meu, eu não vou acordar 5 da manhã aqui para ir lá ver 7 pessoas largando no masculino e 4 no feminino. Eu vou ver o meio da bike, entendeu? E voltei a dormir, cara. Eu Exato, exato. vivo isso 24 horas por dia. Agora imagina se eu vou ver se eu faço uma postagem, alguma coisa para a nível de comparação. O Igor, quando foi 2015, né, que ele fez o primeiro sub-8 da América do Sul, ele foi quarto com 7,59 e o Gui Manocchio foi décimo com 8,20. Aquele ano tinha Marino, Brent McMahon, tinha o Doni, o Igor, Tyler Butterfield, Michael Igross, deve ter uns perdidos aí no meio que eu nem vou lembrar. E olha o nível da prova. Com aquele nível você fala, eu tenho que assistir uma prova dessa. Então, Uhum. olha a dinâmica, né? E isso eu até falei com o Galvão. Eu falei, Galvão, o nosso auge, eu sou muito grato ao que você fez pelo esporte de longa distância, né? Você trouxe as Championships para o Brasil e a galera vinha aqui, né? Então, querendo ou não, o Tindom tá hoje tão engajado com o Brasil foi por aquilo que aconteceu, né? O Tindom tava aqui toda hora, pô. Virou brasileiro até. Sim, sim. Então, isso foi muito importante. Eu Exato. acho que é por aí também. Eu vejo. É que na minha visão, assim, o triatlon não pode virar só o Ironman. E Exato. hoje, no Brasil, o Ironman é maior que o É, triatlo. Eu acho que esse que é o é problema. maior. É, Quando eu com falo, certeza. quando as pessoas me perguntam se eu, quando eu, que não me conhecem há tanto tempo, você faz triatlo, mas você faz o Ironman? Eu falo, não, Ironman eu não faço mais, não tenho mais, não cabe mais na minha vida o Ironman. Ah, mas que prova que você faz? Pô, faço o Troféu Brasil, faço o Internacional, faço o meio, faço. Mas o Ironman não cabe. Mas pessoal, mas você não tem vontade de fazer? Não, já fiz, já foi. Porque o Ironman virou uma coisa, virou sinônimo do triatlo. Quem faz triatlo não faz Ironman, né? E aí, seja ele o Ironman 70.3, né? Ou o Ironman. Porque para mim, que tem isso, que é outro trabalho de marca da empresa que foi muito bem Uhum, feito, e o cara fala, não, eu exato. fiz um Ironman. E na verdade, não, né? Muito, muito, muito. Mas eu acho que essa que é a questão. A gente E, precisa. Quem gosta do triatlo, como você falou, Palito, cara, se me chamar para fazer qualquer prova, exceto um Ironman que eu não tenho tempo para treinar, eu tô dentro, qualquer uma. Mas a gente tem uma tendência e a minha visão é mundial isso. As pessoas querem fazer uma prova longa, ninguém quer fazer a prova curta. E aí vai acabando a formação de atletas, né? Você vê, é, quando a gente competia aí na 2024, largava um monte de gente. Hoje o Ironman é o quê? É 35, 30 anos. São essas pessoas que estão fazendo triatlo. Não tem muita é, carinha e, e, fazendo, o, né? e o poder aquisitivo aumentou muito no triatlo, né? É muito E caro. aí, e isso é perigoso também, né? Porque aí, tu vê, por que não vai largar o cara de 20 anos? Porque o cara Porque não ainda tem não tem esse dinheiro. poder aquisitivo, né? A gente largava, eu quando comecei, eu comprei minha bicicleta com uma bolsa de iniciação científica, que na época era o quê? R$ 300. Cara, comprei uma bicicleta de R$ 1.500, que eu já achei cara pra caramba, mas Exato, exato. fazia o Troféu Brasil com ela. Eu Hoje, estava até hoje conversando cria-se esses essa dias barreira de com. entrada, né? O cara tem que ter uma bike muito cara para fazer, para entrar no Eu triatlo. estava conversando até esses dias com o pai do menino aqui que veio fazer fit comigo de 18 anos. E eu falei, cara, eu acho que as provas tinham que proibir atletas abaixo de 20 anos de ter bike contra-relógio. Entendeu? Porque, cara, se o cara tem uma bike de contra-relógio, uma bike de 30 mil, e ele vai competir com um moleque que é, às vezes, melhor que ele, com uma bike de 5 mil, cara, não tem Não jeito. tem chance, não tem. Não tem jeito, É, entendeu? Então, de repente, sei lá, estudar uma forma de proibir bike contra-relógio pro sub-20, não sei, cara. Isso é só uma forma de pensar, mas sim, equipamento hoje em dia faz muita diferença. é. Não, quer ver Olha que o Iago tá aqui treinando, né? O Iago é do Pinheiros e tal, ele é do Uhum. Ironman. E aí tava conversando com eles e aí tal. Cara, o que que eu vou fazer? Não tem prova. Vocês estão treinando pra quê? Não tem prova. Aí ainda no caso deles é pior, porque falou assim, cara, competir um Troféu Brasil não resolve nada, porque a prova é totalmente longe do que eles precisam. Uhum. Aí as provas pequenas que eles poderiam ir
não tem nível para ele competir, vai competir sozinho, tipo, vai lá fazer o quê? Dá 10 minutos no segundo? Então, olha o nível que chegou. Então, assim, tu vê, o clube tem um investimento, coloca os atletas ali, tem um treinador, tem uma equipe, tal, 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 só que não tem prova. E aí, os meninos que querem competir em TU, ou ele tem que estar muito bem, que nem o Hidalgo, que nem o Messias, que já passaram por essa barreira e já estão em outro nível, com quem pela fora e compete onde o esporte acontece, ou aqui no Brasil não tem jeito nenhum de competir, de melhorar. E aí, antigamente, esses atletas que nem eles já migravam pro Ironman, 70.3, né, pro meio. Sim, Hoje nem isso consegue. Porque fala, entendi. tá, eu não vou fazer a ITU, mas eu vou fazer o quê também? Vou competir que prova. Então, cara, eu olhei e falei, cara, o que que eles vão fazer? Os É. moleques treinando ali e tal. Eu falei, Não, É. não tem um qualidade. exemplo que eu uso muito em 2008 para 2009, que eu estava sem patrocínio nenhum. E aí, em 2009, eu e o André, a gente sentou e eu falei, cara, a gente vai ter que dar uma baixada de padrão, porque eu estou sem patrocínio e eu vou ter que ganhar a prova. E aí me foquei, ganhei 7 provas naquele ano, R$ 50.000 de premiação, que hoje, eu estava parando para pensar, R$ 50.000 naquela época, eu comprava um carro novo, então, um carro bom, então hoje seria uns 150 mil, vai. 150 mil. E eu vivi de premiação, entendeu? É, Uhum. e hoje não tem nem como o cara fazer isso, né? Esquece, esquece. Então, imagina, naquela época você chegava ali fevereiro, já fazia internacional, aí depois já vinha o Sesc Caiobá, e aí você já sabia que março tinha a primeira do troféu. Pum, pum, né? Três ali que tu já vinha, se eu estiver bem, né? Já rola um prêmio legal ali nas três, e por aí Sim. vai. Hoje é inviável, né? Se o atleta for pensar em dinheiro de premiação, esquece, né? Vai morrer. Uhum. E se Ah, não tem premiação, não tem nada, não tem patrocínio também, né? Ah, é. e para viajar também, né? Com esse dólar de 5 para 1, como é que um Porra. atleta desse vai viajar? Cara, a gente fez. Não, A não tem gente, como. a gente gravou faz umas 2 semanas com o Felipe Santos, né? E ele foi de uma clareza, assim, muito grande com a gente aqui, com uma honestidade muito grande no porquê que ele decidiu voltar pro amador. E, cara, não tem como criticar a decisão dele, né? Quando ele coloca os pontos Com o que aqui, tem hoje, né? a análise que ele fez é perfeita. Aí vai ter gente que vai reclamar que ele foi pro não pode correr aqui, não pode, ele pode correr onde ele quiser, quem as Não, escolhas ele dele, pode Só correr vai. onde ele as quiser. escolhas dele que ele faz são ele, né? Então, A Pamela fez um post, porque aí esse pessoal vai recebendo, internet é haters, né? lógico. E aí mandaram para ela, o que que você acha? Aí ela falou, eu não acho nada. Cada um compete onde quiser, faz o que Exatamente. quiser. Só não me venham comparar a prova de profissional com amador. É isso. Um tá aqui, outro tá ali. Não compare. É o É que a gente legal estava pra comentando caramba aqui, quem né? A fez. dinâmica é diferente total, né? É legal quem fez isso e é legal quem fez isso. Os dois são legal pra caramba, são diferentes. O do Felipe, eu falo até com propriedade, assim, porque como é mais próximo e eu conheço ele há tanto tempo e falo tanto, a gente conversa pra caramba, é um cara que quando a gente se encontra, conversa e até em Caiobá conversa. Eu queria que ele voltasse pro Pro, mas não porque ele tá ganhando no amador e, nossa, é ótimo, ele tá ganhando e tem que voltar. Não, mas eu acho que assim, como é o auge físico dele e, pô, com a idade boa, a maturidade chegando, e sempre foi o sonho dele, né? Porra, performar e tal. Eu queria muito que ele voltasse, porque aí ele chamou a atenção, os patrocínios ele conseguiu, e eu acho que os patrocínios não largariam ele se ele voltasse agora. Então, é mais uma vontade do que falar, não, julgar e falar tem que fazer. Não, mas eu gostaria que ele voltasse e até se a gente conseguir melhorar esse calendário aí, principalmente aí sim que ele voltasse para competir, para realizar, porque assim, é a realização de um sonho competir em alto nível na elite para todos, Claro. para todos eles, né? E ter que voltar, querendo ou não, eu duvido que ele tenha voltado feliz da vida porque estava descendo. Foi uma necessidade, Lógico. Não, ninguém faz né? triatlo pelo lado financeiro. O cara faz porque ama, Exato. Porque ama, entendeu? exato, Porque, exato. assim, por mais que o Frodeno ganhe dinheiro, se ele fosse um tenista, um ciclista profissional, entendeu? Não tem nem Exato. comparação. É. Exato. Então, assim, eu queria muito que ele voltasse e eu acho que com o nível que ele está apresentando, realmente ele tem que voltar, porque ele está muito bem mesmo. Acho que tirou a pressão também dele mesmo, nesse sentido, Uhum. né? E foi que nem eu falei do Igor, tirar a pressão muitas vezes ajuda, né? Quando você vem ali e não consegue e tal, não tá dando certo. Mas seria bem bacana se ele voltasse, porque o número é tão pequeno
e a intersafra ficou tão grande entre a geração ali, que agora tá o Reinaldo, o Igor, o Vinhal, e os meninos ali com 31, 32, eles foram parando, né? E o Felipe é um dos últimos deles ali, Uhum. né? E tinha o Yuri, que parou antes, que eram os que agora iam estar, É. né? A ponteira ia ser esses caras. Uhum. Não É era, a né? safra do Yuri, do André Lopes, do... É essa geração que tinha É, que o é para estar na Edivânio, né? Que ponteira. tava lá, o Edivânio. Edivânio, isso. Era o São pessoal que ia vários, estar tinham agora aqui eles despontando, que mas que não acabou. exato. A ponteira do 70.3 era para ser eles, É, né? É para ser eles. Então, eles foram parando. O Eduardo Las, Eduardo Lar, exato. toda essa galera aí, era o destaque é para ser eles. Só que na hora deles não tinha Uhum. a categoria mais. Então, assim, espero que depois, quando a gente faça o terceiro episódio, já tenha uma luzinha no fim do túnel. E assim, a categoria, se ela conseguir voltar, ter provas, um circuito, também a gente não pode se enganar e achar que vai ser do dia para a noite que Exato. as coisas, né? Não adianta a gente achar que, pô, porque o nível tá baixo? Lógico que tá. Não tem como falar algo diferente. Mas achar que amanhã vai ter uma prova com a categoria Elite com 15 mega competitivo? Não vai ter. Não. Vai demorar um pouco, mas isso é para daqui a 2, 3, 4 anos, os meninos comecem a migrar, como por exemplo, o Bravo, o Iago, os caras vão migrando, vai aparecendo outro, alguém que está meio escondido ali aparece um mais jovem que tem talento para longa distância, e a gente vê que no mundo agora cada vez mais os atletas estão indo mais jovem, né? Estão se especializando, que nem o É. Sam Long, o Sam Laidlow, então assim a gente precisa de prova para aparecer um cara. Do nada pode aparecer um mega talento aí para Ironman, para meio Ironman, que o Brasil precisa, né? A gente precisa criar novos ídolos, né? A gente precisa olhar para a prova e ver assim, puxa, tem uma menina nova aí que tá arregaçando em longa distância, tem Vou lá um assistir, novo né? potencial. Exato, exato. A gente precisa, né? Precisa disso. Então, precisa dar um respiro. Quem sabe tem. E os da ITU vão migrar também. Uma hora o Messias vai migrar, uma hora o Miguel deve migrar, a Jennifer uma hora vai migrar, então eles vão precisar de prova também, né? É, é. A gente precisa. Muito bom. Top. Beleza. E aí, tem mais alguma coisa, Beto? Eu acho que Caramba, a gente, ficou ó, tudo a claro. coisa sempre tem, né, Fabinho? Mas a gente também não pode também ficar aqui até amanhã, né? Mas, pô, acho que foi um assunto bem legal de falar, assim, assunto que tá rodando aí, cara. Tem muita opinião pra gente dar, muito palpite pra gente conversar. Legal ouvir do Palito, que é um cara que tá envolvido. Podemos até chamar, vou até depois mandar uma mensagem pro Galvão, falar, Galvão, vamos conversar nós aqui também pra colocar os pingos nos is aqui, porque eu acho que é legal da gente ouvir também o lado dele também. Sim, E acho que é. total, Assim, total. e eu tenho certeza que ele, que assim, não ouviu o lado dele para não vir aqui contrapor, porque eu acho que ele também tem o lado, ele concorda com você também. Ele está Lógico, só, exato, né, exato. acho que é uma questão da gente organizar, né, e aí tentar organizar, e fazer o melhor para o esporte. Acho que e no final sai todo mundo ganhando, a empresa, o empresário, o profissional, o atleta, o técnico, Exato. o Não, amador, todo né, mundo. é que nem eu falei, esse negócio de ficar tão polarizado como tá tudo hoje, isso Uhum, atrapalha muito, porque você não consegue conversar, é isso. ou ama ou odeia, e não é. E tem esse lado de você virar e falar assim, tá, se a marca também não explode no Brasil do jeito que explodiu, será que a gente teria, o que teria Não, acontecido, né? Pô, é sem muito dúvida. bom você olhar e falar assim, cara, tem uma mega prova no Brasil, a América do Sul toda vai lá e é, todo mundo reconhece como uma mega Uhum. prova, novos adeptos, tal, tal, tal. Então, assim, elevou muito o nível, trouxe... Cara, na época da Championship, meu, a Ariane, quando ganhou, se não me engano, foi 20 30 mil mil. dólares. É, 20 mil dólares, né? 20 ou 30. E, pô, imagina, não, competir em casa e ganhar 20 mil dólares, sem pau. sem Hoje dúvida. aqui, meu Deus do céu, né? Isso é muito importante. Então, se continuasse naquela toada, cara, ia ter um monte de gente competindo, né? Porque Não, eu. até assim, tipo, a gente ia ver até, de repente, acabando o ciclo olímpico aqui, o Messias pegando uma bike contra relógio e largando umas provas de meio É, Iron. Lógico, Entendeu? claro. Só exato. que desse jeito, pra que ele vai fazer isso? Exato, exato. Porque o cara, pô, tudo é conta, né? Que nem você falou, eu tô sem patrocínio, vou fazer a prova. É conta o cara olhar e falar assim, ah, vale a pena. A Pamela, quando ela migrou dos Jogos Olímpicos pro longa distância, já era pensado? Era, mas ela, na época, tinha prova, né?
Então ela falou, não, pô, vou estar no Brasil, vou competir as provas, só de premiação, já vai ter isso, isso. Se fosse hoje, ela ia falar, não, vou tentar mais um ciclo aí, né? Porque não ia ter Exato. prova. Então ia perder uma atleta, né? Ia Olha, perder uma tricampeã de Ironman. é. Muito bom. Paulo, então, quantos classificados para o Mundial você botou lá? Foram dois só. Dois da. Foram quatro com os dois da Elite, Isso. né? Dois Isso. amadores e a Bruna e o Igor. A Pamela rolou a vaga, né? Foram quatro Ah, classificados. isso. E o É, a que Pamela não que quis. que ela tem aí pela frente? Então, a gente vamos tentar correr alguma prova que seja do padrão ouro lá da PTO, da marca Ironman, mais padrão ouro de pontos da PTO para pontuar um pouquinho mais e ficar no radar de convite para as próximas provas. O ideal seria conseguir esses convites para pelo menos mais umas duas provas. E as provas do Pro Series. Aí a Pamela vai fazer um camp na Europa para competir três provas de 70.3 que vale pelo circuito Pro Series. No final do ano tem a Austrália também, que ela vai competir. Então, agora o segundo semestre ela vai conseguir competir bastante. Foi até bom o Mundial não ser em Kona para dar essa respirada, para conseguir focar em treinar, em competir mais, porque, querendo ou não, né, Ironman você fica ali muito focado e perde muita qualidade de treino Perde a oportunidade de fazer umas provas que você já queria fazer. exato, tu compete uma prova só e, né, desgasta muito. Então, Agora, principalmente mudando de agora assunto rapidinho, não sei se vocês viram no Mundial lá é mundial Eslováquia lá, do Challenger, os da caras Challenge, da Mundial da Challenge, 49 de média na bike. 49,3, Onde a gente cara. vai parar, cara? Foda. onde vai parar? Exato, e a gente perdeu esse Não, trem, depois o né? outro ainda correu 1h09, né? É. A gente perdeu esse trem de evolução, né? Então, estamos atrasados alguns anos aí por falta de competitividade, porque o Fabinho corria, ele sabe, né? Você pode treinar o que for, mas a competição é o que vai dar mesmo o lastro ali, o que vai melhorar. E lá fora os caras competem muito, né? Então, compete sem medo, principalmente, né? Porque, cara, você tem prova toda hora, então É. você pode errar um pouquinho, né? Não, Você consegue errar. eu brinco, né? Eu brinco. Se o Zeca um dia falava, ô papai, quero virar profissional, cara, a primeira coisa a gente vai juntar as malas e vai para Europa, cara. Isso esquece. Não tem como, né, cara? E ali você está competindo todo final de semana. Todo final de semana, exato. Tu tem prova toda hora e aí imagina, você não tem medo de errar porque na próxima semana tem outra e na outra tem outra. Sim, E é mais barato também, né? sim. Verdade. Muito bom. Valeu, Beleza? Palitão. Muito bom. Terminei, Palito. Obrigado, Betão? galera. Valeu, Palitão. Obrigado. Agora já temos que fazer o terceiro. Já vamos fazer depois de Kona, então aí já vem você e o Igor aqui para falar Do já top falar da 10. prova. Já deixa Do marcado. top 10. E já Nossa, vamos. imagina? Já pensou? Se a casa ficou pequena com a vitória aqui em Floripa e a vaga, imagina um top 10, hein? É. Top. Muito bom. Mas muito legal. As portas estão abertas aqui também, Palitão. Quando você precisar também, a gente convida, mas se você quiser se convidar também um dia, tiver. Fala, puta, tô precisando falar alguma coisa, vem aí, a Tu dá gente. um recado, mandar um recado. É, a Vou gente tá mandar um com as portas recado, né? abertas sempre que você precisar. Não, tomara que daqui a algumas semanas ou um mês eu venha para falar para a gente debater sobre as ideias de um circuito, algo do Legal. tipo que possa engajar todos os atletas profissionais e ranquear a galera, enfim. Porque o É, ranking do Troféu Brasil era importante, cara. Era. O não, a gente ranking final estava do Troféu falando Brasil. disso com o Greg Bennett é uma lenda, né, o Betão? É. E a gente falou disso com o Greg. O Greg falou, cara, quando falaram do circuito mundial não ser mais uma prova, né? Isso a gente está falando da ITU, tá? Uhum. É uma prova só, o Campeonato Mundial e sim o circuito mundial. Eu esperava que eles fossem fazer um circuito diferente, entendeu? Um circuito que uma etapa ia ser na montanha, uma etapa o cara ia ser um triatlon sem vácuo, uma etapa ia ser um sprint, uma etapa ia ser um meio Ironman, e aí no final do ano consagrar esse cara, né, o melhor atleta com todas as vertigens do triatlo, e não um circuito mundial onde todas as etapas são iguais e só muda o local do evento, Hum. né? Exato. Então, de Imagina se a repente, a gente gente. pensar um evento assim, né? Isso, Pega uma das etapas do Troféu Brasil, um long um distance, Sesc. pô, uma etapa do Serrano Man, e aí, né? E
e E fazer vamos o que seu vamos. melhor do ano Exato, de todas exato, as exato. vertentes Você do coloca triatlo. todo mundo ali, né, É, para competir. Muito beleza. bom. Galera, Valeu, galera. valeu. Obrigado. Obrigado pelo convite, galera, e foi um prazer. Recados finais. Segue a gente lá no Instagram, no @trilados, no canal do YouTube. Assiste lá os vídeos. Manda sugestão de pauta, comenta, participa aqui da discussão. A gente está sempre aberto aí para ouvir o que vocês têm para falar, beleza? Valeu, Valeu, galera. galera. Obrigado.